Glória a Deus, bom demais. Dia 1º de abril, eu tenho uma mensagem para você hoje. Quero falar com você hoje sobre a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, a palavra que, glória a Deus, Ludmila, bom demais, que bênção. Hoje, muitas pessoas, simbolicamente, de uma maneira até a título de brincadeira, comemoram o dia da mentira, Sei quando eu era pequeno, a gente diversas vezes caía em algumas coisas, mas parece que hoje em dia esse dia não é mais apenas um dia, É verdade, muitas pessoas decidiram viver uma vida de mentira. E muitas pessoas começaram a enganar umas às outras, e a gente até encontra com algumas pessoas que vivem de fato uma vida de mentira, mentem descaradamente, mas dentro delas parece que elas acreditam que elas não estão mentindo. E a gente vê muito disso, e até psicologicamente falando é uma doença, Pessoas que mentem e nem sentem, como diz o ditado. Tem até um nome para isso, que é mitomania, parece. A pessoa que tem um hábito de mentir e para ela está tudo certo. E a gente vê muito isso até no relacionamento com Deus. O nosso intuito aqui com esse devocional é fazer você aprofundar no seu relacionamento com Deus e viver aquilo que está lá em João 8,32, que Jesus disse, que João disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E quando João também cita lá em 14,6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom dia, Paulinho, bom dia, Kelly, glória a Deus. Ele nos diz que não tem como a gente ir ao Pai vivendo uma mentira, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, para que você tenha vida em Deus, você precisa viver a verdade que está alinhada ao coração de Jesus. Eu quero ler com você o que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, se você quiser abrir aí. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, diz: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de alguns chegarem da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu e vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar as pessoas, os gentios, a viverem como judeus? Sabe, o que aconteceu aqui? Deixa eu contextualizar você. Paulo ele começa a falar que para ele foi confiado o Evangelho aos gentios e aos apóstolos, às colunas da igreja ali, que aqui ele cita como Pedro, Tiago e João, foi confiado o Evangelho aos judeus, aos circuncisos, E ele fala que Pedro estava ali comendo com os gentios, mas quando os outros judeus chegaram, ele começou a se afastar com medo de ser visto com eles. E aí Paulo vai e repreende ele na cara, na presença de todos. E aqui no verso 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Esse trecho que eu quero deixar para você hoje. A gente tem que viver uma vida coerente, não uma vida perfeita. Você tem que ter consciência daquilo que Deus quer que você faça, do desejo do coração do Pai sobre a sua vida, a maneira como você anda, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala. Deus ele não quer de você uma perfeição. Ele vai te aperfeiçoar à medida que você se relaciona com Ele. Mas não adianta você ser um falso crente. Não adianta você ser um falso cristão, um falso super-homem, uma falsa super-mulher, que tudo está certo, você é perfeito. Você precisa ser coerente com aquilo que você acredita, aquilo que você vive, aquilo que você fala.
Precisa existir em você uma coerência, uma convergência daquilo que você pensa e daquilo que você faz. O primeiro ponto que Deus quer que você tenha dentro do seu coração é esse alinhamento com a verdade que vem do céu. Aqui Paulo repreende Pedro, um apóstolo, uma das colunas da igreja, por causa de uma conduta hipócrita dele. E ele deixa muito claro isso. Aí você consegue entender, compreender o que sobra para nós, que não andamos juntamente com Cristo quando ele veio humanamente nessa terra. Se Pedro, que é Pedro, ele tem uma conduta dessa, o que sobra para nós? Mas a nossa conduta precisa ser alinhada a esse debate, a essa conversa que eles tiveram aqui. Porque Paulo teve uma ousadia tremenda para confrontar Pedro. Só que hoje algumas pessoas elas não aceitam quando são ensinadas na verdade, quando são confrontadas com a verdade. E às vezes, eu não estou falando nem de uma pessoa que vem falar para você ou que vem falar para mim, daquilo que lemos. Às vezes a gente quer ler alguma coisa, a gente não consegue viver da maneira que está escrito, e para isso a gente vai se ajustando, tentando se ajustar e distorcer na verdade. E aí a gente vê muitas coisas hoje acontecendo nas igrejas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas feridas. Por quê? Porque exatamente isso está acontecendo. Porque existem alguns lugares que, para não comprometer a unidade, estão comprometendo a verdade. Existem alguns lugares, existem alguns líderes que, para não comprometer a unidade do corpo, eles estão comprometendo a verdade, que é a palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, as pessoas estão comprometendo e invalidando a palavra de Jesus. Então, não é todo lugar que é assim, graças a Deus, mas não vivem ambientes que distorcem a verdade. Se você olhar para esse contexto como igreja, você vai ver algumas igrejas, sim, beleza. Se você olhar para um contexto no casamento, você vai ver algumas coisas acontecendo no casamento. Relações familiares, onde as pessoas não sentam, não expõem a verdade, às vezes para não ferir, para não ficar cada um para o lado. Por quê? Porque as pessoas não estão suportando a verdade. E se você não suporta a verdade, é porque não existe verdade dentro de você. Se eu não suporto a verdade, é porque não há verdade dentro de mim. E aí as pessoas começaram a mentir, começaram a distorcer. Por quê? Porque é mais bonito, é mais cômodo, é mais confortável, porque a verdade, ela não pode ser distorcida. É melhor contar uma mentira, porque distorcer a verdade não tem como. E aí você vê relações familiares, irmãos que não conversam com os irmãos mais, famílias que estão corrompidas porque a mentira entrou dentro de casa. E aí um homem não olha no olho da mulher, não fala aquilo que ele sente, aquilo que está incomodando, e vice-versa. A mulher não olha no olho do homem, não conversa, não traz a verdade para a mesa, com medo de distorcer, de corromper aquela unidade. Mas a verdade é que a vontade de Deus é que haja transparência, é que haja coerência em todos os âmbitos da sua vida. Por isso que você não pode se relacionar com pessoas que são meramente cômodas para você, que são agradáveis, mas que por trás mentem sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazem mentiras para você. Por quê? Porque isso uma hora vai causar uma consequência horrível na sua vida. Por que Paulo chegou e confrontou Pedro? Porque Paulo tinha um compromisso com a verdade. Paulo tinha um compromisso com a verdade. Então viva hoje com esse compromisso com a verdade. Viva hoje com esse compromisso com a vontade de Deus. Não se associe a pessoas simplesmente porque, nossa, é bom ficar junto, é agradável ficar junto. Aqui no mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 2, aqui no verso 5, ele fala assim, no verso 4: e isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos, não nos associamos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. O que Paulo falou? Existiam pessoas que ele nem se relacionou, que ele nem submeteu, para não comprometer a verdade daqueles que estavam com ele. E talvez hoje, eu estou escutando tanto isso,
tantas pessoas machucadas, tantas pessoas feridas, pessoas que chegam até mim, contam coisas horrendas, horríveis, de situações que passaram dentro do ambiente chamado igreja, onde pessoas abafaram caso de pastores, onde pessoas abafam casos de pessoas que estão servindo, de liderança, que estão em pecado, mas que todo mundo abafou o caso para que aquele povo não saiba e aquela unidade não seja comprometida. Hipócritas. Hipócritas, é isso que a palavra diz. Você não, vou repetir, você não é obrigado a ser perfeito, mas você precisa ser coerente. Você precisa ser coerente. Precisa existir em você uma equivalência daquilo que você pensa e daquilo que você fala. E você só vai conseguir transitar nesse lugar se você tiver um relacionamento com Deus. Você está comigo? Você está entendendo isso? Porque Deus, Ele vai apontar os seus defeitos, mas Ele vai curar as suas feridas e vai mostrar para você o posicionamento que você precisa. É aí que você vai entrar em um ambiente de verdade, de graça, de fé. Jesus, por onde passou, Ele passou carregando graça e verdade. Graça e verdade. Por isso que ele manifestava tantos sinais, tamanha graça que ele transbordava. Mas por isso que ele trazia para si tanta perseguição, porque a verdade atrai perseguição para a sua vida. Atrai perseguição para a sua vida. Então não esteja em ambientes onde a verdade ela não tem um lugar de honra. Não esteja em ambientes onde a verdade ela é comprometida. Não esteja em ambientes que distorcem a verdade para simplesmente ter uma unidade naquele lugar. Sabe, e muitas pessoas, elas falam assim, não, eu vou na igreja por causa de Deus. O que o homem faz não me importa. Até certo ponto isso é válido, mas você precisa olhar para esse ambiente, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, os líderes, eles precisam refletir o caráter de Cristo. E se a liderança está corrompida, todo o resto está corrompido, porque a verdade já foi distorcida naquele lugar. Então seja um cristão maduro, seja um cristão que sabe decifrar os lugares onde a verdade tem um lugar de honra. Não caminhe em lugares onde a verdade é distorcida, simplesmente para que haja unidade naquele lugar. O intuito com Deus é que a verdade prevaleça. E em você precisa habitar essa verdade. Em você precisa habitar essa verdade. E ontem nós lemos algo que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala exatamente sobre o oposto disso. Sobre pessoas que carregam a mentira dentro de si. Sobre pessoas que carregam a hipocrisia dentro de si. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala, a partir do verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Quando Paulo fala isso, ele deixa claro que Satanás ele opera sinais, prodígios através do poder que ele tem. E aí muitas pessoas caem, muitas pessoas são corrompidas por isso, são levadas por essa ilusão da mentira, onde o evangelho da verdade não é pregado. Porque onde o evangelho da verdade não é pregado, as pessoas não são libertas. Então as pessoas elas se tornam escravas do sistema. Por isso que está escrito na palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu vou te falar uma coisa, se libertar da escravidão, da religiosidade, da mentira e da hipocrisia, dói. Porque quando a escama dos seus olhos cai, você vê o quão ignorante você era. Você vê o quão corrompido você esteve um dia. E você não quer largar a mão daquilo. Mas Jesus fala para você, vem aqui meu filho, se aprofunde em mim. Saia desse sistema corrompido e se aprofunde em mim. E aí você vai ver que Paulo, ele fala que esse espírito já atua na igreja. E aí ele vem no verso 10. E com todo engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, esse espírito da iniquidade que age a partir de Satanás, ele já opera no meio dos cristãos, no meio daqueles cristãos que não acolheram a verdade do Evangelho.
Olha só. E aí no verso 11 fala: é por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, você precisa acreditar no Evangelho da responsabilidade, no Evangelho que te torna maduro, no Evangelho que abre os seus olhos, no Evangelho que te faz ser livre de todo o sistema que te aprisiona. Você precisa acreditar no Evangelho que te habilita para ser um cristão maduro, um sacerdote nessa terra e não ficar preso a sistemas. Você precisa acreditar nesse Evangelho que te capacita para operar sinais e maravilhas através da graça, da unção que Ele está te dando. E esse capítulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 a 11, ele diz o seguinte, basicamente o seguinte: existem os falsos profetas que enganam as pessoas através do evangelho de mentira. E ele diz, em outras palavras, que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Então, meu irmão, então, minha irmã, abra os seus olhos, viva o evangelho da verdade, o evangelho que vem para te fortalecer, o evangelho que vem para te libertar, o evangelho que vem para te trazer paz e que muitas vezes vai confrontar o seu coração, mas que vai te colocar num destino profético, um destino de Deus, onde você não vai mais ficar vagando entre uma doutrina, entre outra doutrina, mas você vai viver o evangelho da verdade, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo que te liberta. Sabe, eu creio nesse evangelho, que ele opera sinais e maravilhas a partir de nós. Sabe, coloca a mão em pessoas, comece a orar com pessoas, comece a libertar pessoas. Eu não estou falando simplesmente daquele demônio que cai e abre a boca, que começa a falar algumas coisas, não. Muitas vezes, demônios ocultos, incredulidade, medo, ansiedade, depressão. Existe um poder na sua mão contra todo o mal que tem nessa terra. E você só vai viver esse poder quando você viver esse evangelho da verdade, esse evangelho da graça. Não um evangelho que trabalha para enriquecer pessoas, não um evangelho que trabalha para alimentar um sistema onde números valem mais do que vidas, não um evangelho que aprisiona as pessoas. Cara, eu já vi tanta coisa na igreja que se eu fosse contar aqui, nós ficaríamos aqui, sei lá, 2 meses só de live falando disso. Tem pessoas que estão sendo enganadas. E essas pessoas, quando abrirem os olhos, muitas delas nunca mais vão querer ir na igreja. Porque existem igrejas que estão aprisionando pessoas através de um sistema mentiroso, hipócrita. Onde as pessoas não podem visitar outra igreja, onde as pessoas não podem se reunir em casa para orar, a não ser em nome da igreja, onde as pessoas não podem dar uma cesta básica, a não ser em nome da igreja. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Nós não, eu não vivo esse evangelho. Nem você. Então se liberte de tudo aquilo que está te aprisionando. Se liberte porque Cristo já te libertou. Então você não pode deixar ninguém vir colocar uma corrente em você. Uma corrente de mentira, um evangelho de mentira, um evangelho frágil. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. E esse evangelho habita dentro de você. Então, por mais que hoje seja comemorado o dia da mentira, a sua vida é uma vida da verdade. Porque o pai da mentira é o diabo, mas você serve a Jesus Cristo. Então viva toda a verdade que existe na palavra de Deus. Toda a verdade que existe na palavra de Deus. Se Cristo disse que você faria coisas maiores, é porque você vai fazer. Se a palavra diz que os pensamentos dele são mais altos do que os seus, é porque os pensamentos dele são mais altos do que os seus. E é nessa verdade que você precisa acreditar. Você não precisa ficar mendigando unção, você não precisa ficar mendigando, ou, às vezes, aceitação das pessoas. Você já é aceito por Deus e essa é a verdade que existe na palavra de Deus. Então viva essa verdade, viva a verdade do evangelho, viva o poder do evangelho e não deixe que ninguém te aprisione e não deixe que ninguém venha perturbar a sua mente com doutrinas, com regras, porque você é livre. Você é livre e quando você entender isso, ninguém vai te parar. Quando você entender isso, ninguém vai te parar, porque vai ser Deus que está te impulsionando. E cada vez que você for buscar Deus no seu secreto, Ele vai te revelar algo novo. E cada vez que você for buscar Deus no seu lugar de intimidade, Ele vai te dar uma unção nova, vai te dar um empoderamento.
e você vai ver os sinais que ele prometeu aos discípulos. Olha, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então eu oro para isso. Eu oro para que pessoas cheguem perto de mim e comecem a contar os sinais que foram operados através da vida deles. Sabe? Você está entendendo a linha de raciocínio? Você está entendendo o tipo de evangelho que nós estamos pregando? Você está entendendo o tipo de evangelho que você está recebendo? Não é o evangelho que te aprisiona num culto de domingo, um culto de terça ou quinta ou numa célula, não. É o evangelho que te faz andar nessa terra, cheio da unção, cheio da presença. É o evangelho que vai te dar a ousadia de Paulo, cara. Você tem noção da ousadia que esse cara teve para repreender Pedro? É esse evangelho que nós precisamos viver. O evangelho onde a verdade, o evangelho onde a verdade ela é destacada e não simplesmente a unidade. E eu oro para que você seja cheio desse evangelho, cheio dessa palavra, cheio dessa unção. Que você tenha uma semana de graça, uma semana de respostas do céu, uma semana de boas notícias, mas que você tenha uma semana de convicção em Deus, sabe? Que você tenha uma convicção do seu chamado, do seu ministério, do seu propósito, que você tenha uma convicção da unção que Deus está derramando sobre você, porque quando você tiver essa convicção nele, aí a coisa começa a acontecer. Você vai trabalhar, você está no Espírito. Você vai no supermercado, você está no Espírito. Ah, Rodolfo, mas a vida natural é muito corrida. Sim, para todo mundo. Mas aqueles que andam na verdade são sempre resgatados. Mesmo que durante o dia você saia da presença um pouquinho, o Espírito Santo te chama. Fala assim, vem cá meu filho, deixa eu te ensinar algo sobre essa situação. Eu creio nesse evangelho. Agora aquele evangelho que somos lindos, perfeitos, não erramos, isso não existe, isso é mentira, isso é hipocrisia. Mas o evangelho é onde a gente se aperfeiçoa todo dia na presença de Deus e recebe nele a força necessária. Esse evangelho eu acredito. E é esse evangelho que eu quero deixar para você. Amém? Então que hoje você viva essa verdade. Você viva essa verdade. João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só somos santificados se andarmos na verdade. Amém? Então não tenha medo de falar a verdade. Se você colocar amor na sua verdade, você vai acessar certos lugares, você vai conversar com certas pessoas, coisas que você nunca conseguiria conversar. Amém? Então não tenha medo da verdade. Expresse sempre a verdade por onde você passar. Quero orar com você, pela sua casa, pela sua semana. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por esse momento, obrigado pela tua palavra. Deus, que a gente viva a verdade do teu evangelho todos os dias. Que a gente tenha força, Deus, para que a tua verdade seja algo evidente na nossa vida, para que a gente não distorça a verdade, mesmo que muitas vezes a unidade seja comprometida, mas que a verdade seja permanecida, seja prevalecida no nosso meio, papai, em nome de Jesus. Derrama graça sobre nós, derrama graça sobre essa pessoa que está me escutando, papai, para que ela sempre consiga caminhar na verdade, em amor, para que ela seja santificada na verdade, na tua presença, papai, e conceda a ela uma semana de graça, uma semana de respostas, uma semana de boas notícias, uma semana de portas abertas, meu pai. Derrama sobre a vida dela, meu Deus, a tua unção que capacita, a tua unção que dá ousadia, a tua unção que habilita, Deus, para ela andar nessa terra com a convicção de que ela tem um chamado no Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu dia. Você que chegou depois aí, tá lá no Spotify, escuta a gente lá no Spotify, já segue lá também, ativa o sininho. Estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo nesse devocional. E a gente se encontra aqui amanhã, às 6 e 7 da manhã, de segunda a sexta, às 6 e 7. E que você tenha uma semana de fato, de boas notícias. Que as boas notícias do céu cheguem na sua vida, cheguem na sua casa. E que você testemunhe para a gente depois. Amém?
Deus abençoe você. A gente se encontra por aqui amanhã. Abraço.